e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento Senac, educação profissional que transforma. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, hoje o nosso assunto é comprei um aparelho novo, não é isso? Isso, exatamente. Comprei um aparelho novo, estou aqui ansioso para colocar ele para funcionar, mas antes dele exatamente sair, a gente sair usando o aparelho, algumas questões interessantes ou configurações interessantes a gente precisa fazer para melhorar a usabilidade do aparelho e também para proteger os dados que a gente vai colocar nesse novo aparelho, né, em relação a isso. Então, se a gente está trocando de celular, inclusive é uma questão. As dicas que eu vou comentar aqui, elas valem, de maneira geral, tanto para aparelhos Android quanto o iPhone, né? Ou seja, todos os dois têm recursos como esse que eu vou comentar aqui agora. Então, os smartphones Android ou iPhone, eles têm já um recurso de você migrar todos os seus dados e aplicativos de um aparelho para o outro. Então, aparelhos da Apple, Samsung, né, e do próprio Google, tem ferramentas para você transferir os seus contatos, mensagens, informações de um aparelho para o outro de forma bem automática, né? Para isso. Demora um pouco, os dois aparelhos têm que estar ligados na Wi-Fi, né? A sugestão de que os dois sejam ligados na Wi-Fi por causa da quantidade de dados que vai ser trafegado, né? E aí, dependendo da quantidade de dados que você tem, você vai ter demorar um pouco mais, um pouco menos. Então, essa é a primeira questão. Depois, é importante que você defina uma senha de bloqueio, né, no seu aparelho novo, né, exatamente para proteger esse aparelho de algum tipo de acesso indevido que você não queira que alguém tenha acesso aos seus dados. E aí você pode usar aquele PIN, né, seja aquela senha alfanumérica para bloqueio do aparelho, ou você pode utilizar a biometria. Então, a impressão digital, o reconhecimento facial, e depende do aparelho que você tem, pode habilitar a biometria exatamente para proteger, né, esse seu acesso aos seus dados que estão gravados no aparelho. É interessante configurar um rastreador de localização do celular. Então, no caso do iPhone, você tem lá essa função já automaticamente conectada, você pode habilitar isso, e no Android também você tem como habilitar na parte de configurações lá de conta, o rastreador da localização do celular, exatamente para você poder, se perder o aparelho, se ele for roubado, você conseguir localizar esse aparelho remotamente para isso. É interessante que você tenha um backup. Então, no caso do iPhone, você pode colocar o backup no iCloud, né? E no caso do Android, no Google Drive, né? E aí, em especial, é interessante fazer o backup do WhatsApp. Então, você entra lá na configuração do WhatsApp, tanto dos dois aparelhos, e vai lá dentro de contas de backup e habilita o backup. Aquele backup que é feito à noite. Então, ele vai subir esses dados, conversas, vídeos, áudios e fotos do WhatsApp para a nuvem, no caso do iPhone no iCloud, no caso do Android no Google Drive, para você, caso tenha algum problema com o aparelho, né, você não vai perder as suas conversas, pelo menos as conversas dos dias anteriores, né, seja do dia, talvez você perca as conversas exatamente que aconteceram no dia, mas as anteriores você não tem essa questão. Verificar se tem atualizações disponíveis. Pode ser que o aparelho seja novo, você tirou da caixa, mas já tem uma versão nova, né, dependendo de quando foi fabricado o aparelho. Talvez tenha uma versão nova do sistema operacional. Então você pode entrar lá na parte de configurações sobre o aparelho e aí tem lá uma opção de checagem se existe uma atualização disponível para o seu sistema operacional, né? Então a recomendação é que você atualize, né, o sistema operacional para corrigir problemas, corrigir falhas e erros do sistema operacional. E por último, instalar, né, um antivírus. Então a gente sabe também que no Android e no iOS é necessário que você tenha um antivírus. Então tem alguns antivírus gratuitos que você pode utilizar nas duas plataformas, né? E aí, para proteção, caso se instale algum tipo de aplicativo que seja malicioso, lembrando que é sempre recomendável que você utilize apenas as lojas oficiais de aplicativos. Nessas lojas oficiais, os fabricantes já têm uma preocupação em tentar filtrar, né, o máximo possível aplicativos maliciosos, mas já tem casos aí, já em algumas situações, de relatos de criminosos que conseguiram burlar essa segurança e conseguiram colocar disponíveis nas lojas oficiais um aplicativo malicioso. Isso é raro, mas isso já aconteceu algumas vezes aí no mercado no passado. Pois é. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando de coisas maliciosas, tem mais um golpe chegando aí, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Vamos ao golpe? Vamos. O golpe tá aí. É o Google Authenticator?
Exatamente. A gente já falou aqui muitas vezes que é importante que você habilite a autenticação de 2 fatores, que você coloque lá, né, aquela autenticação além do login e da senha, né, que você tenha uma autenticação 2 fatores. E aí, um dos aplicativos que a gente recomenda aqui é o Google Authenticator. Tem o Microsoft Authenticator e o Google Authenticator, que é aquele aplicativo que ele vai, quando associado à sua conta, da sua rede social, ele vai gerar um número que muda a cada minuto para poder fazer essa autenticação, né? O que acontece é que um ataque de um malware adotou uma estratégia bastante ousada, que criou um site falso do Google Authenticator e colocou como propaganda no próprio Google, lá naquelas links patrocinados, né, para isso. E aí que muitas pessoas acreditaram que aquele era o link verdadeiro, né, e clicaram naquele link, né? E aí instalou, né, supostamente um Google Authenticator, mas era um Google Authenticator falso, né? Então, ou seja, que tinha um malware instalado. Então, o importante, né, nessa questão é que você entre no site oficial do Google, não vai lá no link patrocinado, né, não vá nos links lá do Google, você digite lá o google.com, lá dentro da sua conta do Google, e ali vai ter um local específico para você fazer o download do Google Authenticator oficial, ou na loja oficial do Android, né, ou do iOS. Então você tem lá o Google Authenticator, o aplicativo, dentro da loja oficial. Não vá em nenhum link fora, né, dessas lojas oficiais para poder instalar o Google Authenticator. Esse é um golpe conhecido, chamado malvertising, que o atacante ele usa uma propaganda, né, mas na verdade que vai levar você até um malware. Então essa é uma questão, é um golpe que tem feito muitas vítimas e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. É isso. Ó, eu tenho uma perguntinha aqui do ouvinte Leandro e ele fala de configurações, tá? De aparelhos novos. A pergunta dele é para o iPhone. O iPhone novo, quando ele é configurado, ele passou a oferecer agora a opção de mudar de chip físico para virtual. Até Isso. então, o SIM virtual, segundo ele, você tem que ir até uma operadora, solicitar, nem todos têm, né? Como funciona isso no próprio aparelho, de migrar o número e não utilizar o chip? Então, você configura uma senha, né, e você consegue transferir isso para o chip, para o eSIM, né, que é o chip virtual para isso. É interessante, eu recomendo, é uma ação interessante que você melhora a segurança do seu aparelho, porque o chip físico, o golpista, o criminoso que teve acesso ao seu celular, ele pode retirar o chip e o seu aparelho vai ficar desconectado da rede, né, o 4G ou 5G. Com o chip virtual, ele não tem como fazer isso, então ele não tem como desconectar o seu aparelho da rede de celular. Então é uma proteção interessante, né, para melhorar a segurança do seu aparelho. É isso. Gilberto, muito obrigada pela sua participação, hein? Até sexta. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações e pela audiência. E até sexta-feira com mais tecnologia. Muito obrigada.